Capítulo 2 Os 9 Titãs Originais. Após as filhas de Ymir terem sido obrigadas a devorarem a própria mãe e obterem o poder dos titãs, o ritual mortal e sanguinário se seguiu por todas as próximas gerações da família real, distribuindo o poder da fundadora e dando origem aos 9 titãs originais. Importante informar também que, além dos mencionados titãs originais, os Eldianos, que futuramente também ficariam conhecidos como os descendentes de Ymir, possuem a estranha capacidade de se tornarem titãs. Nenhuma outra raça do mundo de Attack on Titan consegue tal feito, o que tornam eles uma verdadeira bomba relógio. Entretanto, a única forma de se obter consciência e voltar a ser humano é obtendo o poder de um dos 9 titãs originais. Caso contrário, um Eldiano se torna o chamado Titã Puro, que são seres humanoides gigantes sem inteligência, que não têm memória ou pensamento natural, se tornando uma aberração da natureza, capaz apenas de se preocupar em devorar humanos e ou animais. Os 9 titãs originais são Titã Fundador ou Primordial. Ligado a todos os outros titãs, o Titã Fundador consegue controlar as mentes das demais criaturas. Ele não apenas consegue forçar outros titãs a realizarem ações específicas, como também alterar as memórias deles. Mas, em tese, isso só é possível quando o humano que o domina é de sangue real ou está em contato com o titã de sangue real. É ele responsável pelo mais forte dos controles de titãs, temido por todos e conhecido como o rugido, ou grito, ou até mesmo o estrondo. Titã de ataque. O titã do protagonista da série Eren, de início, parece ser o que o próprio nome diz, um titã forte fisicamente, ágil e versátil. Entretanto, é descoberto mais à frente no anime que o verdadeiro poder do titã de ataque é o controle das memórias de outras pessoas, sejam elas do passado ou até mesmo do futuro, sendo capaz de ver acontecimentos que ainda não fazem parte da história. Titã Colossal. O enorme titã cujo último personagem a utilizá-lo foi Armin, dispõe de dimensões estratosféricas, sendo de longe o maior titã do anime e também o mais lento, com atributos físicos louváveis e a capacidade de emitir do próprio corpo uma imensa onda de calor, com vapores extremamente quentes, capazes de derreter estruturas. Titã Fêmea. Sob o controle de Annie Leonhardt, além dos já conhecidos poderes físicos dos titãs médios, a Titã Fêmea consegue copiar habilidades de outras criaturas consumindo pedaços de seus corpos. Titã Blindado ou Encoraçado. Comandado por Rainer Braun, um dos principais antagonistas de Attack on Titan, pela perspectiva do povo de Parades, esse titã extremamente forte possui o corpo cheio de áreas com uma proteção reforçada como se fossem placas de titânio, que o tornam altamente resistentes a balísticas e outras armas usadas para matar titãs. Além disto, o titã blindado pode transformar parte das mãos em garras para escalar e lutar. Titã Bestial. Com aparência mais animalesca, o titã bestial se assemelha a diferentes animais dependendo de quem o conquista. As habilidades dele incluem falar com um ser humano, mesmo transformado, arremessar objetos com uma precisão absurda dependendo de quem o domina e endurecer a própria carne. É visto no anime também, durante o uso do seu portador Zack Yeager, que ele consegue controlar parcialmente outros titãs puros, mas não com a mesma força e intensidade que o titã primordial. Titã Mandíbula. Um dos titãs que mais sofre variações dependendo do seu portador, o titã Mandíbula tem dimensões bem inferiores a outros, porém possui uma velocidade bem acima da média, que o faz dar saltos ágeis e escalar estruturas melhor do que qualquer outro, além de garras afiadas e, claro, da sua principal habilidade, que, como o próprio nome já traz, o faz dar mordidas violentas que estraçalham o inimigo. No anime, foi apresentado através de alguns personagens, sendo ele Ymir, Porco Galhardo e o último, Falco.
Titã cargueiro ou quadrúpede. Um titã atípico por sua forma quadrúpede e cabeça alongada, em posse de Pick Finger, o cargueiro geralmente é utilizado como um titã de suporte, equipado com armas e acessórios que o fazem agir bem a longa distância. Pode ficar transformado até mesmo por meses, e na última etapa do mangá se mostra capaz de lutar corpo a corpo quando necessário, também conseguindo se destransformar e transformar-se novamente com certa facilidade. Titã Martelo de Guerra. Um dos meus favoritos dos originais, o Titã Martelo de Guerra ficou durante eras em posse da família Tibur, tendo a irmã mais nova da atual geração da família como portadora. Semelhante a alguns outros titãs, tem a habilidade de endurecer e petrificar estruturas a partir da sua carne, a utilizando para confeccionar armas de batalha usadas para dizimar seus adversários, e até mesmo para formar um cristal extremamente duro feito para proteger seu portador. E estes são os 9 titãs originais. E é importante mencionar também que, apesar de manterem suas principais características, independente da época ou pessoa que o controle, as aparências físicas e até mesmo poderes podem ser modificados dependendo de quem seja seu portador. Fato interessante é que os filhos desses 9 titãs não herdaram seus poderes, sendo que a única forma de tomar o poder de titã é comendo a carne do humano portador desse titã. Quando um portador de titã morre sem passar o seu poder para ninguém, um bebê odiano aleatório recebe o poder daquele titã, não importa a distância que esteja. Também vale a pena ressaltar aqui que todos os titãs hoje em dia e de séculos atrás são de alguma forma descendentes de Eldia. Na época, nem todos os eldianos eram descendentes nem tinham sangue de Ymir, muito pelo contrário, mas com o passar do tempo, todos eles se tornaram de sua linhagem e descendência, sendo que até mesmo as memórias deles foram passadas de geração em geração. Porém, muitas dessas memórias ficaram desorganizadas e difíceis de entender na mente humana. Outra circunstância derivada da transformação em um dos titãs originais é o tempo de vida do portador, já que ele ganha não só os poderes e as memórias, mas também uma data para morrer de 13 anos. Ou seja, após 13 anos, depois de receber os poderes de titã, a pessoa morre. Então, pensando nisto, foi criado um ritual para escolher e passar o titã de pessoa para pessoa. Neste ritual, eles extraíam o líquido espinhal de usuários e o aplicavam em outra pessoa, fazendo ela se tornar um titã artificial, ou como já falamos, titã puro. E em seguida, o fazem comer irracionalmente o usuário do titã original, que estava prestes a morrer, adquirindo assim seu poder e fragmentos da sua memória. Depois de transformado no titã puro, não é possível voltar a ser humano, a não ser que você devore um portador de titã original. E como você já deve ter imaginado ou acompanhado durante a história de Attack on Titan, essas guerras pelo controle do poder dos titãs originais será o que levará ao colapso de todo o mundo.